Hay reacciones de todo tipo, eso es interesante. La gente mayor que lo vivió, bueno, tiene cierta idea de lo que pasó, pero incluso también a veces se sorprende porque tiene aspectos de la historia que no la conoce. La gente joven muchas veces no tiene idea, o tiene cierta referencia de algo y vienen con cierta idea, pero luego cuando se enfrentan a todo lo que está expuesto acá, como que empiezan a asombrarse también, ¿no? Inmediatamente del golpe viene la tortura generalizada, la detención, las persecuciones. Bueno, y al poco tiempo muchos uruguayos empezaron a marchar al exilio porque se hacía muy difícil mantenernos legales e incluso clandestinos en Uruguay. Se llegó a tener, el Uruguay llegó a tener en un momento determinado el mayor porcentaje de presos políticos del mundo. Lo conocimos por el año 81, 82. Yo viajaba a Porto Alegre y los familiares de los presos políticos me pidieron que le llevara una carta a un señor que se llamaba Jair Cristo. Yo creo que a él no solamente sus conocimientos le hacen posible esa lucha, sino que realmente la figura de Jair Cristo es un hombre de un cariño, de un amor, de un corazón, ¿no?, que abarca muchos corazones. Uruguai foi uma ditadura das piores que nós tivemos na região. E pode dizer sim, mas na Argentina desapareceram 30 mil, sim, é verdade. É grave, gravíssimo. Mas se a gente tomar o universo uruguaio, a sua população, o número de presos, desaparecidos, o número de pessoas que um dia teve que ir a uma delegacia, um quartel, prestar depoimentos, o terror de Estado estabelecido, foi de um nível superior a qualquer outro. Então essas pessoas aterrorizadas por uma ditadura se dispõem a vir a Porto Alegre, eles vêm para um país diferente, um local diferente. Estando detenido desde el año 77, en el 81 me dan la opción de salir del país en 24 horas. Y me fui con mi hija y con mis hijas y con mi compañera. Salimos por Río Branco y teníamos que cruzar a Brasil. Y en Río Branco ir a una plaza que había cerca del puerto. Bueno, llego a esa plaza y no teníamos idea con quién nos íbamos a encontrar hasta que aparecen dos hermanas, dos monjas. Nos regalan una Biblia y en la cual adentro dice que están los pasajes. Estuvimos conversando con nosotros un tiempo, me dan una carta y me dicen que tengo que tomar el ómnibus 1:30. Ahí se armó una cadena en la que en Río Branco, que es una pequeña ciudad de Uruguay en la frontera, habían unas monjas, habían unos curas del otro lado, en Yaguarão, que se encargaban, bueno, de pasar a la gente allí. Trataba, yo qué sé, si era en la noche, si era un día de fiesta patria, yo qué sé, de un partido de fútbol importante, cualquiera de esas cosas, a la gente iba a comprarle el pasaje hasta Porto Alegre,
que también pedían una documentación. Como a las 3 de la tarde sale el ómnibus y con un gran miedo teníamos que llegar a Porto Alegre, nos dan una dirección. No teníamos idea tampoco con quién nos íbamos a encontrar. Simplemente nos dicen Jair. Cada grupo tinha uma senha, né? E esta senha era sempre renovada. E este pessoal de Jaguarão, uma senha que prevaleceu muito é: traigo la bendición de la Virgen de Guadalupe. Llegamos a Porto Alegre, de ahí de la rodoviaria nos tomamos un taxi hacia el centro, que después de volver otras veces, ahora es en el mismo lugar donde está Jair Christian, el edificio ahí en el centro. Y claro, llegar al edificio no sabíamos ni la cara de quién era, ni cómo, ni quién era el que nos iba a esperar. Lo único que sabíamos, teníamos que subir al 5.º piso. Bueno, llegamos al 5.º piso, salimos del ascensor y de repente vemos 2 brasileros, uno de barba, bastante espesa en aquel momento, hoy la tiene más recortada, pero en aquel momento tenía la barba bastante más larga y no tan canosa. Y claro, cuando nos vieron, sabían que veníamos con 2 criaturas, se acerca Jair y bueno, y ahí fue como conocimos a Jair y de ahí en más podría decir todo lo que habíamos pasado. Bueno, nos lleva para su casa, salimos de ahí y después de cenar la famosa feijoada, conocemos a su familia y de ahí nos llevan a un colegio que hay en Porto Alegre, que no recuerdo de dónde queda. Ahí nos bajamos a unos sótanos que había. Y bueno, ahí estuvimos durmiendo. Hasta 2 días estuvimos ahí hasta que salimos para Río. Claro, toda una situación que muy especial porque mis hijas empiezan a llorar, querían volver para casa. Dia vem o polícia bater na porta da casa do meu pai e a minha mãe, onde eles moravam. E então, meu pai, que estava traumado ainda da prisão, ele ficou nervoso e não sabia o que fazer e começou a se falar com algumas pessoas, alguns amigos, e daí eu acho que eles se decidiram de ir embora já no outro dia. Nas vésperas, no momento anterior de sair de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, tomar o voo no dia seguinte para a Suécia, foram se despedir de mim. E o nosso escritório é no 22º andar do edifício Santa Cruz, e sobe só ela. E eu pergunto por ele, por seu marido, ela diz: não, ele ficou lá embaixo porque claustrofobia, ele foi muito torturado. Na verdade, ele enlouqueceu na tortura. A minha mãe subiu para se despedir do Jair e o meu pai ficou lá embaixo porque ele tinha vértigo. E daí mãe e Jair baixaram e já ele não estava mais ali. E tinha sumido, e então a minha mãe ficou bem nervosa e desesperada, começaram a procurar, e a minha mãe começou com uma hemorragia que bem forte, e não conseguiam, ficou na casa de Jair, porque já não sabiam o que fazer, não tinham achado o meu pai, e tá numa situação assim de não sabiam o que fazer. Então, não tinha atenção médica, porque na ditadura, e eles estavam fugidos, e não podia também fazer qualquer ligação. A minha mãe estava grávida de mim, de 7 meses, eu acho.
Então, foi grave ter a situação, né? A hemorragia quase me perde ficou lá uns dias no Jair até que tiveram notícias de um jornalista em São Paulo. Eu acho que o meu pai estava em São Paulo. 3 dias não foi mais, eu acho que uma semana. Me ligam de São Paulo, dizendo, olha, eu sou um jornalista de São Paulo, não vou me identificar. O senhor procura fulano de tal? Sim, procuramos. Ele está em tal delegacia. E o Romeu Tuma está indo para lá para levá-lo para o DOPS. Nessa época não tinha esta frequência de voos que hoje tem para São Paulo. Eram 2, 3 voos por dia. E não tinha como de Porto Alegre sair para São Paulo para conseguir rapidamente resolver esse problema lá com o delegado Romeu Tuma. Liguei para o Rio de Janeiro, falei com o representante do Alto Comissariado, pega um avião da Ponte Aérea e vá a São Paulo, que está em tal delegacia. Ele foi, mas esta pessoa já estava recolhida ao DOPS. O representante do Alto Comissariado foi lá, declarou que esta pessoa está sob a proteção das Nações Unidas. Então foi liberado, levado para um hospital para recuperar-se e poder viajar para a Suécia. A Jair começou a falar com pessoas do Acnur, eu acho, que mandaram alguém do Alto Comissariado lá para São Paulo para tirar o meu pai da DOPS. E depois a mãe foi lá e deram atenção médica para ele no hospital psiquiátrico, e uns dias depois de falar com Suécia e apressurar os trâmites, tudo, conseguiram ir embora. Una noticia, aunque breve, llegada del exterior, tenía un nivel de repercusión grandísima. Porto Alegre, Jair era uno de esos contactos que luego él se iba a encargar de difuminarlo por el resto de Brasil y hacia otros lugares del mundo. Con Jair hemos hecho varios operativos, como le llamamos, que son operativos mediáticos, donde Jair realiza una cuestión sobre el tema de derechos humanos y yo hago la parte periodística de investigación. Nos llevamos muy bien y trabajamos muy bien juntos. Nessa época, quando meu pai estava preso, nós ficamos uns 8, 10 meses sem saber nada dele. E aí ele um dia aparece em casa e ali ele manifesta claramente numa conversa com minha mãe que ele tinha que fugir porque senão ele ia se matar. E a minha mãe, então, começa a elaborar um plano para fugir, que involucrava o Jair Krischke. E ali se estabelece, então, um contato com o grupo do Jair. E são eles que falam para minha mãe, nós não podemos entrar no Uruguai, então você tem que chegar na fronteira. E uma vez na fronteira, nós podemos ajudar vocês. Já estava tudo preparado para a fuga. Ele e a sua senhora e os 2 filhos mais velhos, de 17 e 16 anos. Eles temiam. E os menores ficaram com a avó. Eles pegam um carro, um Fiatzinho, e começam a fugir. E às 6 horas da manhã, em torno de 6 horas da manhã, se chega na fronteira. Chuí. E é feita a passagem para o lado brasileiro, sem fiscalização por parte da Polícia Federal, ingressamos em território brasileiro. Como havíamos levado junto à imprensa, porque imaginávamos, era uma operação de altíssimo risco,
Com a imprensa presente, poderiam nos prender, mas não nos matariam. Fomos à rodoviária, que era o lugar que estaria aberto a esta hora, para que ele pudesse tomar o café. E ele me disse, preciso urinar. Aí eu levei até o mitório e a primeira coisa que ele fez, abriu a mão e jogou no vaso uma cápsula com cianureto. Porque ele havia decidido que se houvesse algum problema e o prendesse, ele cometeria o suicídio. E isto foi um momento assim de extrema emoção. Nós não sabíamos disso. Quando ele abre a mão e deixa cair no vaso a cápsula de cianureto, eu percebi o grau de exaustão que esse homem estava. E esse foi um episódio em que, com alto risco, salvamos a ele, sua mulher, seus filhos mais velhos, e depois conseguimos, por negociação, trazer todo o resto da família, que ficaram exilados no Brasil. É uma coisa que muda a tua vida muito. Essa história me ensinou a que você tem que ser solidário, você tem que ajudar o outro. E tem pessoas que fazem isso sem nenhum interesse a câmbio. Era uma espécie de fraternidade. Fraternidade vem de irmãos, nós somos povos irmãos, nós tivemos uma luta mais ou menos parecida, né? A nossa luta pela liberdade, pela democracia. Uruguai e Brasília é uma história de muito sangue, de muitas violações, mas ao mesmo tempo de muita luta e de muita coragem, que eu ressalto, né, o valor de muitos companheiros nossos que, enfrentando a adversidade, o perigo de serem presos, de desaparecerem assim mesmo, conseguimos lutar por esses anos todos. E eu acho que tanto no Uruguai, como aqui, como na Argentina e como no Chile, a nossa luta valeu a pena. Todo lo que se sabe respecto a la operativa y las acciones de la dictadura se sabe porque existe personas que como Jair, Omar y otros miles se comprometieron de verdad a buscar y armar ese puzzle de información que no está dado por los estados, que ha sido vedado por los estados, que es la información sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nuestra región. Entonces, sin duda que me parece que es una acción fundamental y yo admiro muchísimo la tenacidad y el compromiso personal que esos activistas tienen, como Jair, en esas causas. Hicieron desaparecer a uno de mis hijos, que era estudiante, Rubén Prieto González, Cachito, para todos los compañeros y los amigos, y para casa era Cachito. Él desaparece el 30 de septiembre de 1976. Se había exiliado en Argentina. Con Jair, yo creo que fue por el 80 más o menos, porque nosotros acá no podíamos movernos, no podíamos denunciar absolutamente nada. Y él, con su gran sensibilidad a los problemas nuestros, fuimos a Porto Alegre y nos brindó una oportunidad de presentarnos a la Asamblea Legislativa. Él nos acompañó. Me parece que tiene un gran corazón, un gran espíritu de colaboración con todas las personas que sufren este tipo de cosas o cualquier otras. En el caso del secuestro de Universindo Rodríguez y su compañera, también colaboró muchísimo. Así que es un hombre muy jugado en el tema de derechos humanos. Para nosotros un gran compañero, una gran persona. El gran amigo, el gran compañero en toda la lucha.
en tiempos muy difíciles y aún ahora, que no es tan difícil, que se puede denunciar, pero también él sigue ahí, firme. La personalidad que estamos hablando, reconociendo en este documental, que felicitamos que se haga con múltiples aportes, excede mucho más lo que podíamos decir de una etapa, es toda su vida en varios aspectos, como él mismo lo ha proclamado y nos ha enseñado. Él nos dijo que los derechos humanos es una integridad indivisible de aspectos en interacción, donde agarras un aspecto que se complementa con otro. Y además es una lucha permanente sin fin, porque abarca la totalidad de las metas de justicia y de perfeccionamiento para la vida humana. Pero hablar de Jair Kriske es hablar de derechos humanos. Por lo tanto, es en ese contexto, justamente en preocuparnos, ¿no?, por la situación en que el ser humano se encuentre, sea donde sea. Y en forma muy especial, Jair nos ha brindado mucho cariño a los uruguayos. Y nosotros lo consideramos uno más de los nuestros. Jair es un justiciero. Jair es el sabueso investigador. Jair es amigo, padre, hermano. Es muy difícil para mí sintetizarlo en una palabra. Jair es un tipo que da su vida por los demás.